Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesta edição, vamos discutir assuntos ligados à produção agrícola. Conheça os dados que movimentam uma das principais atividades do Brasil. Os dilemas sobre o uso dos agrotóxicos. Pesquisas comprovam seu efeito nocivo na agricultura. Veja como a legislação brasileira regulamenta o assunto. Nossa equipe visitou feiras ecológicas e conheceu alternativas sustentáveis de produção e consumo de alimentos. E mais, saiba por que o Ministério da Agricultura determinou que os armazéns precisam de certificado para estocar produtos agrícolas. Fique por dentro dos critérios necessários para a certificação. O Justiça em Questão começa agora. O Justiça em Questão discute hoje assuntos relacionados à agricultura. Uma das referências econômicas do Brasil é o agronegócio. O setor representa quase um quarto do PIB nacional, com esse modelo de agricultura vigente no país. A agricultura é um dos negócios característicos da economia brasileira. De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, a atividade representou em 2013 mais de 20% do produto interno bruto brasileiro. No ramo de exportação, os produtos agrícolas são responsáveis por cerca de 40% do lucro brasileiro. Grãos e frutas são os principais produtos exportados pelo Brasil. Pela estrutura do agronegócio, a demanda por alimentos, que é cada vez maior, se torna um dos argumentos para o uso de agrotóxicos, cuja função é combater a ação danosa de certos organismos nocivos às plantações. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Brasil é o maior consumidor de pesticidas do mundo. Apesar de o uso ser comum em diversas culturas de alimentos, pesquisas alertam os efeitos dos agrotóxicos na saúde humana. Os perigos desses produtos estão presentes na fabricação, aplicação e no consumo de alimentos contaminados. Em resposta aos defensivos agrícolas tradicionais, os biopesticidas se apresentam como uma das alternativas ao uso de agrotóxicos. Por conterem toxinas naturais, de vegetais ou animais, os biopesticidas são conhecidos por serem menos tóxicos e por eliminar pestes específicas. Atualmente, este mercado representa apenas 2% entre as medidas de combate às pragas de plantações. Já a produção de alimentos orgânicos, aqueles cultivados sem agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, mostra outra realidade do país. Em 2013, o número de produtores aumentou 22% em relação ao ano anterior. As produções agroecológicas são incentivadas pelo projeto Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o PLANAPO, do governo federal. Mesmo com as frequentes associações dos pesticidas a diagnósticos de câncer e de outras doenças, o uso de agrotóxicos no Brasil ainda é alto. Será que esta é a melhor maneira de se proteger áreas rurais e os produtos agrícolas? É o que você confere na reportagem de Eduardo Júnior. Basta escolher verduras e legumes no mercado para pensar em agrotóxicos. Nos últimos tempos, essa palavra tem sido muito ouvida. E não é para menos. O Brasil figura como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Seja pelo sucesso destes ativos químicos em eliminar pragas em solo brasileiro, ou pelos riscos que podem oferecer, os agrotóxicos são observados com atenção, por meio da Lei 7802 de 2011, regulamentada no Decreto 4704 do ano de 2002. Porque o artigo 2º da Lei de Agrotóxico, que é a Lei 7802 de 1989, ela define o agrotóxico como todo produto de natureza física, química ou biológica que é empregado na preservação de pastos, de produtos agrícolas, de florestas, sejam essas florestas artificiais ou não, e também naqueles ambientes urbanos, hídricos e industriais. Para o consumidor que vai ao sacolão, é praticamente impossível identificar sozinho quais alimentos são orgânicos e quais receberam doses de agrotóxicos. Muitos, inclusive, sequer devem imaginar que os agrotóxicos podem se dividir em dois grupos: os não agrícolas, aqueles que geralmente são utilizados para a proteção de florestas nativas e tratamento de águas, e os agrícolas, usados em produtos da pecuária e da agricultura, como frutas e legumes. A semelhança entre eles está no fato de que, para serem produzidos e comercializados, precisam ser registrados em órgão federal.
Esses defensivos agrícolas precisam ser registrados pelo Ministério da Agricultura, pelo IBAMA e pela Anvisa. Mas o problema não está apenas na regularização. Conversamos com a coordenadora de pesquisas da Pesagro, a empresa de pesquisa agropecuária, e a questão reside na dificuldade em mudar a forma como os agricultores enxergam os agrotóxicos. É um processo, assim, demorado, né? Depende muito, assim, do apoio, principalmente da mídia, de estar levantando a problemática, a questão da contaminação do meio ambiente, a questão da contaminação dos agricultores. Eles têm consciência que esses produtos realmente levam a um processo de doença, aparecimento de cânceres. A partir do momento que eles vão tomando consciência, acreditando, né, nesses fatos, eles partem para uma mudança. Apesar de estar associado ao surgimento de câncer, infertilidade e até casos de má formação congênita, os agrotóxicos ainda são considerados importantes na cadeia de produção. Para especialistas, como a pesquisadora Maria do Carmo, o produto está longe de ser um remédio. Remédio significa uma coisa boa. Agrotóxico é um veneno, que produtoras de agrotóxico, as distribuidoras, as lojas que vendem, eles não passam que é um veneno, eles passam como sendo um remédio. De acordo com o desembargador, uma das tentativas de promover informação clara sobre os riscos destes defensivos agrícolas está na comunicação. Então essas situações que hoje a gente vê, por exemplo, a identificação de produtos com o chamado selo verde, essa situação em que se identifica o produto orgânico, as situações até recomendadas pela Anvisa, em que os produtos agrotóxicos são classificados com a coloração vermelha, quando ele é de extrema periculosidade, de extrema toxicidade, com a cor amarela, quando a sua periculosidade é mais grave, mas amena, a cor azul, quando ele é mediana toxicidade, e a cor verde, quando ele é de uma toxicidade leve. A fiscalização compete aos órgãos de vigilância. É realizada junto aos produtores e também no comércio. Quem explica é a superintendente da Vigilância Sanitária em Minas Gerais. Então a Anvisa ela é a coordenadora desse sistema nacional e os estados e municípios são componentes desse sistema, né, coordenado pela Anvisa, e faz parte também os nossos laboratórios oficiais de saúde pública, que é um grande aliado na análise de alimentos, né, de produtos de uma forma geral, coletados pela Vigilância Sanitária. Os alimentos coletados são enviados para laboratórios e, caso seja encontrada quantidade excessiva de agrotóxicos ou substâncias não permitidas, é feito um rastreamento para se identificar o produtor. A partir daí, são tomadas algumas medidas. A gente chama, nesse caso aqui, nós chamamos o agricultor, conversamos com o agricultor, demos a ele, né, o laudo e aí ele tem um papel aí de estar fazendo um curso, né, orientando sobre o uso adequado dos agrotóxicos. Então a gente age muito nesse sentido. No site da Anvisa é possível encontrar o relatório com a lista dos alimentos analisados e não recomendados. No último levantamento, o vilão da vez foi o pimentão. Aparentemente, os primeiros sinais de uma mudança de consciência já foram dados. Já é possível perceber uma aceitação por parte de alguns agricultores da utilização de defensivos agrícolas alternativos. São produtos feitos à base de ingredientes que, na grande maioria, não trazem nenhuma toxicidade ou se trazem um pouquinho, bastante baixo ao homem e não trazem problema de contaminação do meio ambiente. Os biofertilizantes, as caldas caseiras, sufocal, bordaleza, os extratos vegetais, os óleos vegetais, feromônios. Para o consumidor, quando o assunto é agrotóxico, é importante saber algumas coisas. O que tem que ser feito mesmo é lavar realmente a fruta para tirar pelo menos o resíduo da parte externa do alimento. O que é aconselhável à população, na dúvida, né, tá variando, né, alternando o tipo de legumes, o tipo de frutas a serem consumidos e priorizar aquelas frutas da época, né, considerando que a fruta da época ou legume da época, provavelmente o uso do agrotóxico não foi necessário.
No próximo bloco, você vai conhecer formas de cultivos diferentes das que utilizam pesticidas. A equipe do Justiça em Questão visitou feiras orgânicas e agroecológicas e mostra o que estes ambientes oferecem aos cidadãos. Voltamos em instantes.